Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João Vitor. Eu vou trabalhar com vocês o material da disciplina de Didática do Ensino de História e Geografia. Queria dizer que é um prazer estar com vocês e poder compartilhar o conhecimento que eu adquiri por meio da docência, e da experiência profissional em sala de aula. Então, eu quero dizer para vocês que esse material foi pensado nos anos que eu tenho como professor atuante em sala de aula, na experiência de realização das atividades com os alunos e, obviamente, daquilo que eu pude observar que funcionou e também aquilo que não deu certo e a gente precisou repensar e replanejar, não é? Que é o nosso trabalho. Pensar, aplicar, avaliar, replanejar tudo e começar tudo de novo. Então, a educação, ela merece esse olhar e eu vou tentar trabalhar com vocês da forma mais prática possível, porque nós precisamos de uma prática eficiente. A nossa teoria, ela é essencial, mas desse momento, com os alunos que nós temos hoje, com as necessidades urgentes do nosso tempo, nós precisamos de uma prática eficaz. Então, nós vamos trabalhar o módulo 1, que é a reflexão e prática no ensino de História e Geografia, cuja nossa primeira aula foi intitulada O Ensino de História e Geografia na Era da Inteligência Artificial. Veja, quais são os potenciais que os nossos alunos encontram hoje, dentro de casa, nas escolas em que nós atuamos, para desenvolver uma aprendizagem com as ferramentas digitais. É muito difícil nós criarmos um modelo e falar, segue por aqui, esse é o caminho. Isso é impossível. Então nós temos que partir desse pressuposto. Qual é o acesso que o nosso aluno tem às tecnologias dentro de casa? Isso gera a ele um conhecimento prévio sobre o uso dessas ferramentas, que nós podemos usufruir em sala de aula. Mas aí mora outra questão. Como que a nossa escola é equipada? Então, nós temos que partir do pressuposto de que nós vamos trabalhar sempre com uma sala de aula tradicional. Então vai ter a lousa, vai ter os alunos, vai ter o professor, giz e apagador. Então, tem que funcionar a nossa didática desde o básico, desde o mais simples. E aí, conforme a nossa escola tiver recursos, conforme os nossos alunos consigam fazer uso dos recursos que a escola oferece, aí nós vamos incrementando técnicas, metodologias que façam com que os alunos aprendam de uma maneira que seja mais ou menos tecnológica. É importante pensar o seguinte, o tema da nossa disciplina, a didática, então nós estamos falando de uma técnica de ensinar. O professor dá a aula dele, o aluno aprendeu quanto dessa aula? O aluno, aquele conteúdo causou emoção no aluno? Então, na neuroeducação, nós sabemos, o nosso cérebro ele trabalha com base nas informações que nos emocionam de alguma forma, que chamam a nossa atenção, que despertam o nosso interesse, a nossa curiosidade. Essa curiosidade do aprender, que é saudável, é a que nós devemos estimular em sala de aula, não é? Então esses temas, principalmente tratando-se dos anos iniciais da educação fundamental, em que os alunos estão repletos da curiosidade sadia do aprender, então esses temas podem ser explorados de maneira muito prática. Então, o quanto que eu preciso trabalhar de uma aula teórica para conseguir extrair uma aula prática produtiva? Ou será que eu não posso começar da aula prática? Veja, nós estamos com a idade adequada para trabalhar esses temas, essas problemáticas. Então, por exemplo, a nossa primeira aula que trata dessa questão de uma reflexão sobre o ensino em uma era de ferramentas digitais, como que o professor vai preparar uma aula dessa se, primeiro, ele não tem conhecimento profundo do uso das ferramentas digitais mais básicas. Segundo, ele não fez uma triagem, ele não buscou saber o quanto que os seus alunos dominam essas ferramentas. Terceiro, das ferramentas que a sala de aula oferece, que a escola oferece, quais que ele poderia aplicar. Então vamos partir do básico. O básico é que uma escola tem um laboratório de informática. Esse é o básico. O básico é que você tem ali pelo menos 10, 15 computadores que funcionam, e acesso à internet. Quais serão os aplicativos que nós poderemos usar para, por exemplo, criar um mapa mental? Nós falamos de mapa mental no nosso material. Por que falamos de mapa mental? Porque ele ajuda em uma inteligência que baseia-se no olhar, na visão. Então, como a criança ela tem uma predisposição a aprender por aquilo que ela vê, que ela vivencia, mas que ela vê, então uma aprendizagem visual,
o mapa mental ele é importante para todos nós, para nós adultos também. Então você teve uma aula teórica, não há problema algum com uma aula teórica, né? A teoria é essencial. Até a própria questão de você condicionar os alunos a estarem na sua carteira com o seu material, prestando atenção em uma aula, esse condicionamento ele não pode ser ruim. Na vida adulta nós teremos que estar condicionados a cumprir com muitas atividades, com muita atenção, com muita paciência. Então esse condicionamento a uma aula teórica ele é importante. Mas nós não vamos trabalhar 100% de aulas teóricas, principalmente nos anos iniciais da educação fundamental. Então, ao realizar uma aula teórica, ou mesmo uma vivência, uma experiência, nós vamos passear pelo entorno da escola, nós vamos a um determinado local que é sadio para acolher os alunos, um parque, um bosque, seja lá o que for. Então, como que nós vamos descrever essa vivência? Pode ser na forma de um mapa mental. Há ferramentas digitais que nos ajudam. Dessa forma, nós trabalhamos também um conceito que também está na Base Nacional Comum Curricular, que é o quê? O letramento digital, né? Então, nós vamos letrando esse aluno a trabalhar com ferramentas digitais, né? Porque, veja, é quase unânime, né? Você pega um aluno da educação fundamental, ou mesmo de ensino médio, ele domina vários aplicativos que estão relacionados especificamente às mídias digitais, né? As plataformas digitais. Instagram, Facebook, ou seja, são editores de vídeos. Saber usar um editor de vídeo é fantástico, mas tem tantas ferramentas que podem colaborar com a aprendizagem que é essencial que a gente verse os alunos sobre esse conhecimento. Nós também precisamos pensar em uma aprendizagem significativa. O professor deu a aula dele, ocorreu tudo certo. O professor aplicou as atividades avaliativas, a turma teve bons resultados. Depois de um tempo, nós nos preocupamos em analisar, em fazer uma retomada daquele conteúdo. E quando nós fazemos isso, o quanto que a gente percebe que o aluno foi capaz de reter daquele conteúdo. Então veja, uma aprendizagem significativa, o aluno levou aquilo para ele, levou aquele conhecimento para a sua vida. Então ele guardou de alguma forma. E é isso que nós buscamos, um ensino voltado a uma aprendizagem significativa. Não é fácil fazer isso com os alunos que são considerados da geração dos nativos digitais, né? Que são alunos acostumados com muita agilidade, com muitas mudanças, né? Você passa o dedo na tela e muda de interesse, de esportes para vídeos, para música, enfim. Então, essa geração de alunos que já tem uma geração, né, de jovens que se encontra nessa situação, então você tem essa questão. Como que você trabalha a atenção em um tema que por vezes é teórico ou que por vezes para eles é abstrato, né? Então vocês vão trabalhar o descobrimento do Brasil na aula de história. Mas isso é tão distante para eles. Nós vamos falar das caravelas que viajaram pelo Rio Tejo. Mas o que é uma caravela para eles? Eles nunca viram uma caravela, não é? Então são experiências que nós precisamos proporcionar. Também temos que considerar os fatores socioeconômicos, né? Então está mais do que comprovado que conforme o nível socioeconômico dos alunos, tem uma relação importante com o vocabulário em que ele é inserido dentro de casa e, de acordo com esse vocabulário, a capacidade que ele tem de associar o vocabulário aos conceitos, aos conhecimentos. Então a gente sabe que há uma ligação íntima entre vocabulário e a assimilação de ideias. Então nós estamos trabalhando vocabulário com nossos alunos? Então veja, quantos termos da história, da geografia, que são conceitos que serão cobrados, obviamente, no ensino médio, 8º, 9º ano, né, nos anos finais da educação fundamental, mas quantos conceitos nós conseguiríamos trazer para a sala de aula, atendendo às habilidades da BNCC, de forma que a gente possa aumentar o vocabulário desse aluno. Então veja, para aumentar o vocabulário do aluno, nós precisamos fazê-lo escrever. Então nós cobramos relatórios nas aulas. Esses nativos digitais que estão acostumados a digitar tudo, que normalmente eles têm uma dificuldade com a caligrafia, nós estamos estimulando eles a escrever. E estimular não é mandar escreve 30 linhas. Estimular, vamos criar uma história daquilo que nós observamos, vamos escrever um relatório contando o que a gente mais gostou, o que a gente mais aprendeu. Na aula 2, pessoal, nós temos a questão da educação ambiental. É a mesma coisa, né?
como que um aluno vai valorizar as nossas águas, vai valorizar o nosso solo, vai valorizar a nossa riqueza vegetal, a nossa fauna, a nossa flora, vai valorizar a abundância que são as nossas florestas se ele não puder experimentá-lo. Então, de dentro da sala de aula, nas 4 paredes da sala de aula, é muito difícil o aluno ter uma percepção da importância daquilo tudo, porque ele não tocou, ele não cheirou, ele não experimentou aquela natureza. Então, nós temos uma geração em que nós sentimos pouco os efeitos das estações do ano, né? O ano inteiro parece que tanto faz se é inverno, se é verão, porque está sempre ou muito quente, ou chovendo muito, alagando, inundando, que são os efeitos, né, do nosso desmatamento, da nossa poluição, da nossa falta de cuidado com a natureza, a falta de um consumo consciente dos nossos recursos naturais. Então, quanto que a gente consegue fazer os nossos alunos experimentarem a terra, o cheiro da terra, as margens dos rios, as árvores, o desabrochar de uma flor, né? O cultivar uma semente, observar seu crescimento. Então são coisas importantes se nós queremos estudar educação ambiental e explicar aos nossos alunos da melhor forma possível. Dessa forma, a gente tem que pensar assim, nós estamos ensinando os nossos alunos, eles devem aprender para ter, para consumir, ou eles devem aprender para ser, né? O que isso significa? O conhecimento dos nossos alunos, eles devem estar acima das suas necessidades futuras de mercado de trabalho. Mas veja como é complementar, porque quando você aprende para ser um ser humano completo, para ser um ser humano melhor, você consegue integrar todas as áreas. Você vai ter outra visão sobre um consumo adequado dos recursos naturais, que podem sim e devem gerar renda para a sociedade, para as comunidades. A questão é a conscientização daquilo que é justo com a natureza e com o seu tempo de reposição natural, com a sua capacidade de se regenerar. Na aula 3, é proposto para nós reflexão e prática do ensino de geografia. Veja, reflexão e prática. Então, partindo da BNCC, partindo dos nossos conceitos teóricos, como que nós vamos levar esse aluno à prática? Então, é proposto atividades para vocês desenvolverem na forma de pensar quais são as percepções que o nosso aluno tem e que ele deve alcançar sobre o que é espaço geográfico. Qual é a organização que o nosso aluno tem e que ele deve vir a ter sobre a utilização, sobre o usufruto do espaço geográfico. Quais são as transformações que o nosso aluno é capaz de enxergar no espaço geográfico em que ele atua e quais são aquelas que nós devemos ensinar a ele. Aqui um dia teve uma floresta, aqui um dia teve um rio cheio de água e de peixes de diversas variedades. Então, percepção, organização e transformação do espaço geográfico. Isso é fundamental. Agora eu pergunto a vocês, como que nós vamos oferecer tudo isso aos alunos sem preparar as aulas com o nosso olhar nas habilidades da Base Nacional Comum Curricular? Então, o preparo da aula é importante, porque eu não posso falar para vocês que vocês vão fazer essa atividade ou aquela atividade, porque cada turma demanda um conhecimento, cada turma tem necessidades de uma atenção especial em um foco especial do conhecimento. Mas o que vai nortear esse trabalho do professor, se nós temos uma legislação escolar, é a leitura, o estudo das habilidades e das competências da Base Nacional Comum Curricular. Então a nossa aula vai ser preparada a partir disso, e eu quero que o nosso foco seja esse. Vamos para a unidade 2? Espero vocês lá.